quilos você tinha antes da quarentena? 2 a menos. Eu engordei 4 quilos. Porque a gente não percebe, não é verdade? 4. E aí começa a abrir as porteiras, hoje eu vou comer, amanhã também vai... E onde a gente vai parar com isso? Mas, ao mesmo tempo, a gente pensa na imunidade, na saúde, e a gente já aprendeu com o professor e nutricionista Valentim Magalhães que este momento agora é o momento de pensar na saúde. E eu tô com uma pergunta aqui que eu acho que é bacana a gente comentar. A nossa querida quer saber o seguinte: carboidrato engorda, Valentim? Fala que não. Eu vou te falar, tem uma pergunta que sempre devem fazer pra você, né? A o carboidrato. De $1 milhão, né? Carboidrato engorda. Tem que tirar o carboidrato da dieta ou não? Quem engorda é a gente, na verdade, não é o carboidrato. Sem dúvida. O carboidrato ele não vai engordar, fique tranquilo. O saquinho de açúcar, o açucareiro não vai ganhar peso, ele vai continuar lá. Enfim, é uma pergunta muito pertinente e a gente responde rápido. Qualquer alimento em excesso qualquer alimento em excesso que aumente a quantidade energética, né, o volume energético da sua alimentação, pode te fazer engordar. Agora, é importantíssimo que a gente divida o carboidrato em 2 grandes grupos. Os carboidratos que são provenientes de uma manipulação industrial, certo? Os carboidratos processados e os carboidratos naturais. Por exemplo, tomate é fonte de carboidrato, laranja é fonte de carboidrato, melancia é fonte de carboidrato. E quando você olha para um alimento desse, você entende esse alimento como um vilão, por exemplo? Não. Um prato de arroz com feijão, você acha que esse alimento é um vilão? Tanto que o arroz é fonte de carboidrato, feijão é fonte de carboidrato. Então a gente precisa entender que a gente tem que separar, chamar tudo de carboidrato acaba sendo ruim para a interpretação das pessoas. O carboidrato que traz um risco da gente engordar é aquele carboidrato que a gente chama de caloria vazia, né? Por exemplo, você olha o açúcar refinado, quando você olha a composição química do açúcar refinado, o que tem ali dentro? Só carboidrato. Uhum. Não tem nenhuma vitamina, não tem nenhum mineral, não tem nenhuma umidade, aquilo ali é seco, é açúcar puro. Quando você pega uma laranja, ela tem vitaminas, minerais, líquidos, fibras. Então essa é a diferença, tá? Então a gente precisa diferenciar os tipos de carboidrato. Tá, agora quando a gente falou de carboidrato, a gente falou de pizza, de pastel. A gente já sabe a resposta, não precisa magoar, né, Luquinha? Não, tudo bem. Tem perguntinha que a gente recebeu por vídeo agora pelo WhatsApp. Vamos lá. Eu gostaria de saber quais são os sucos que a gente pode tomar que aumenta a nossa imunidade. Olha que coisa Eu já linda. quero emendar um pouquinho também outra pergunta, Valentim. A gente fala tanto de suco detox e sucos. É vantajoso o suco ou de repente eu consumir a fruta? Boa pergunta, Luquinha. Excelente pergunta. A gente precisa contextualizar a resposta. Primeiro, o ideal, né? Líquidos pra gente, o líquido que a gente está mais adaptado, que seria o ideal pra gente é beber água. Líquido é água, ponto. Só que aí a gente tem uma condição onde, por exemplo, tem uma criança ou você mesmo não é muito chegado a frutas e, enfim, a única forma de apresentação da fruta que você faria o consumo seria o suco, tá? Aí a gente tem que prestar atenção no limite, né? Porque para a gente passar do limite das frutas, que são entre 3 e 5 porções por dia, é muito simples, né? Você faz 3 sucos de laranja, 3 copos de suco de laranja, você toma mais de 20, consome mais de 20 laranjas por dia, aí você parte para o exagero. A questão do suco, a gente tem que prestar atenção no exagero, porque errar a mão no suco é muito fácil. Num dia de calor, um suco gelado, enfim, aí você concentra muita frutose, você concentra muita fruta. E o excesso não é bom. A falta de fruta é péssimo. O excesso é ruim também. Tá? Então a gente erraria menos. O risco de errar comendo 3 a 5 frutas por dia é menor, certo? Mas dependendo da condição do paciente, a gente tem que abrir mão e talvez fazer um suco para que ele possa ingerir as 3 ou 5 porções de fruta. Ou seja, tá? Aquela história de que misturar 2, 3 qualidades ou quantidades de fruta por dia engorda é mito, então? Eu posso comer, por exemplo, maçã, laranja, banana e abacaxi num dia só? Em quantidades moderadas pode. Tá. O que acontece, só para a gente fechar a resposta, é que quando nós vamos fazer um processo de emagrecimento, né, quando a gente está propondo um processo de emagrecimento, a gente tem que restringir um pouco a alimentação. Tá. Acaba que, quando você restringe um pouco a alimentação,
Esses alimentos mais doces, né, as frutas e tudo mais, isso te traz um conforto grande. Você diminuiu a quantidade do que você come. Quando você tem a fruta, aquela fruta te traz uma sensação de bem-estar e de prazer. O que você vai fazer? Comer muita fruta, exagerar na fruta e vai estourar o teu limite proposto no processo de emagrecimento. Essa é a questão. Eu não sou contra, em hipótese nenhuma, o consumo de frutas, tá? Nenhuma. Ok, então. Bom, daqui a pouquinho a gente vai falar da alimentação e da ansiedade aí. Deixa eu só mandar um beijo para a Lana. Ela disse que toda vez que eu vou abastecer o carro no posto, ela adora. Beijo no seu coração. E a Silvana, que está aqui, o filhão dela, o Breno, faz aniversário. Parabéns, meu querido. Deus abençoe muito, né, Luquinha? Com certeza. Só olha a nossa querida falando aqui. Coloca para mim, Igor. Ó, estou assistindo, comendo brigadeiro de colher. Isso engorda? Não, manda pra gente. Assistir a gente não engorda. Agora o brigadeiro, dependendo de quantas colheres você está comendo, pode ser que engorde sim, né, amiga? Mas mudando um pouquinho de assunto aqui, a gente já vem comentando sobre o uso da máscara, que é uma forma de prevenção e segurança contra o coronavírus. Mas você sabe como lavar corretamente a sua máscara? O Igor Guedes vai ensinar pra gente agora no Truque de Casa. Oi Sol, oi Lucas, oi você aí de casa. Tem saído para ir trabalhar ou para pegar ônibus, para ir ao supermercado, tem usado máscara, não é mesmo? Quer saber como limpá-la e higienizá-la? Vou te ensinar e é muito fácil, presta atenção. Você coloca num potinho com água e uma colherinha de chá de água sanitária. Deixe por 10 a 20 minutinhos, depois é só lavar em água corrente e deixar secando. Depois é só usar a sua máscara. Essa foi a dica do Truque de Casa de hoje e até a próxima! Bom, deixa eu mudar um pouquinho só de assunto. Uma proposta da Assembleia Legislativa de São Paulo para redução, Luquinha, do salário dos deputados em todo o estado em 1/3 deve ser votada em regime de urgência nessa quinta-feira, daqui a pouquinho, viu? A verba de gabinete também deve sofrer aí um corte se o projeto for aprovado. Vamos saber um pouquinho sobre isso ao vivo lá de Taubaté com o deputado estadual Sérgio Vitor, que traz mais detalhes dessa proposta. Muito boa tarde, deputado. Muito obrigada por abrir um espaço aí na sua agenda, por estar conosco aqui no Falando Nisso, viu? Boa tarde, Solange. Boa tarde, equipe. Eu que agradeço o convite para poder falar um pouquinho com vocês. Deputado, a ideia é reduzir em quantos por cento o salário dos deputados e dos cargos comissionados? Legal, a gente está vivendo um momento importante, né, onde os políticos vão começar pelo exemplo. A votação vai acontecer para reduzir em 30% o salário dos deputados. Importante ressaltar que eu já doava 20% desde o começo do mandato para entidades de caridade. A gente ainda vai ter a redução de 30% da verba de gabinete, redução de 20% dos salários e benefícios dos cargos comissionados, temporariamente, né? Suspensão do pagamento da licença-prêmio, doação de 70% do Fundo Especial de Despesas da Alesp e revisão de contratos. Então, a gente está passando por um momento onde calcula-se que serão economizados 320 milhões de reais. Quer dizer, e esse dinheiro deve ser destinado aí para o enfrentamento da pandemia, é isso. A votação vai ser online e está prevista para começar hoje ainda. Que horas? O senhor tem ideia, deputado? Hoje, às 2h30, a gente vai votar o requerimento de urgência e provavelmente a votação do projeto de resolução da mesa diretora da Casa deve ir na segunda-feira. Deve acontecer na segunda-feira. Deputado, eu preciso fazer uma pergunta como brasileira, uma opinião da Solange Moraes. Não demorou para isso acontecer? Ou seja, a iniciativa privada já apertou os cintos há muito tempo, gente perdendo emprego, gente reduzindo o salário. Por que só agora os parlamentares estão tomando essa decisão? Olha, e a iniciativa privada tem dado um show nessa crise, né? Porque eles já foi arrecadado mais de 2,2 bilhões de reais em doações de empresas, muitas pessoas físicas também que têm condição ajudando. Eu acho sim que demorou e demorou muito, não só pela crise, né? Porque se você entender que são 320 milhões de reais que serão economizados, isso já deveria acontecer antes da crise, né? No final do dia, é o dinheiro do pagador de impostos que está indo para manter a máquina pública e tem muita gordura para queimar. Eu acho que a gente tem que ser mais rigoroso com relação aos gastos das casas legislativas, do executivo em geral, dos três poderes, né? Exatamente. Eu acho que a gente tem que ser, após pandemia, a gente tem que revisar cada centavo do nosso gasto de impostos. Está aí a participação do público também nesse sentido para cobrar daquelas pessoas que nós votamos, né, que façam também a sua parte. Deputado, muito obrigada pela participação. Estaremos acompanhando aí essa votação na certeza de que esse dinheiro realmente vai ser revertido para combater a pandemia do coronavírus. Muito obrigada, deputado.
Eu que agradeço, boa tarde a todos. Boa tarde, Luquinha. Só olha que susto, essas imagens mostram pra gente um carro invadindo um posto de combustíveis e destruiu a loja de conveniência. O motorista do veículo estava bêbado e com a CNH vencida. Foi um estrago só, o acidente aconteceu em Piracicaba. Olha só, CNH vencida, bebeu. Sabe o que vai acontecer? Nada, Vai sair pela porta da frente da delegacia. triste demais, né? É. Só olha que susto. Ainda bem que não machucou ninguém, né, Luquinha? Graças ao bom Deus. Bom, no próximo bloco, a gente comenta com vocês sobre a suspensão e o cancelamento aí dos títulos de eleitores que não fizeram o cadastro biométrico. Outras informações, então, já para você. Mas tem gente que está cansado, está estressado da quarentena. Deixa eu ver. Tira esse Covid-19, eu quero ir ver minha avó, eu quero ir ver a minha avózinha, a Batita, o tio Adriano, o tio Deco, eu quero passear na rua, eu quero bater perna. It must have been